Oi pessoal, como é que vocês estão? Flores na área para uma videoaula de biologia com vocês. Aqui no novo cenário, mais diferenciado, mas é por pouco tempo, tá bom pessoal? Pois bem, vamos lá. O assunto de hoje é a membrana plasmática, início de citologia, né? Porque para entender a célula, tem que entender primeiro o que é que reveste a célula, o que é que está ali protegendo a célula, o que está ali selecionando tudo que entra e o que sai da célula. E é exatamente isso que a membrana plasmática ela faz. Três funções principais: protege a célula de agentes externos, ela reveste a célula, ou seja, ela veste a célula é uma bola, ela está ali em volta da célula, e ela seleciona tudo que pode entrar, tudo que pode sair, o que ela não quer, o que ela quer, ela seleciona lá, tá bom pessoal? Toda célula tem membrana plasmática, toda célula tem membrana plasmática. A célula de uma bactéria tem, Flores? Tem. Célula de um vírus? A célula de um vírus, olha, agora foi errado. Agora foi errado. Esquece isso que eu falei, porque vírus, ele é um ser acelular. Anote isso aí, viu? Vírus é um ser acelular. Ou seja, ele é um ser não vivo. Claro que tem aquelas briguinhas. Vírus é um ser vivo ou um ser não vivo? Eu humildemente defendo que o vírus é um ser não vivo, pois ele é acelular e, de acordo com Robert Hooke, todo ser vivo possui célula. Então, se o vírus é acelular, ele não possui célula, ou seja, não é vida. Mas uma bactéria tem, um protozoário tem membrana plasmática, um fungo tem membrana plasmática, animais têm membrana plasmática, plantas têm membrana plasmática, tá certo? Então todos esses seres eles vão ter a membrana plasmática. Vamos lá. Espessura de 6 a 9 nanômetros, tá bom? Flores, o que é 1 nanômetro? Gente, a membrana plasmática ela é tão fina, mas tão fina, que ela é de 6 a 9 nanômetros, como eu falei para vocês. Mas o que é 1 nanômetro? É eu pegar 1 e dividir por 1 bilhão. Ou seja, pegar 1 e dividir por 10 elevado à nona potência. Isso em metros, tá bom? Por exemplo, um nanômetro. Um nanômetro é bem pequenininho. Precisa de um microscópio super potente para ver a membrana plasmática, tá certo? E assim, 1 metro dividido por 10 elevado à nona potência, que é 1 bilhão, dá 1 nanômetro. Então, para vocês verem quanto que é pequeno a espessura da membrana plasmática, tá certo? Flores, ela é composta pelo quê? Antes da gente entender pelo que ela é composta, nós temos que entender o modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido, ele define que a célula, a membrana plasmática, na verdade, ela tem uma bicamada de fosfolipídios. Estou falando aí da composição dela. Bicamada de fosfolipídios com algumas proteínas ali, muitas proteínas, na verdade, na membrana plasmática, juntamente com colesterol, com o glicocálix, que são glicoproteínas e glicolipídios. E também nós temos proteínas periféricas e proteínas transmembranas, que são as proteínas integrais. Então ela é formada por bicamada de fosfolipídios, ela é formada por glicocálix, ela é formada, que se divide em dois, né, glicoproteínas e glicolipídios, e também é formada por proteínas integrais e proteínas periféricas. O pessoal vai estar passando aí a imagem para vocês estão vendo aqui ou aqui do lado, não sei como que fica melhor, mas é basicamente isso. Essa bicamada fosfolipídica, eu sei que eu disse que eu ia primeiro falar do modelo, mas eu pulei, viu? Eu tô falando aqui da formação, do que ela é formada. Essa bicamada de fosfolipídio,
elas são duas camadas. Tem fosfolipídio aqui e fosfolipídio aqui. E esse fosfolipídio, ele tem uma cabeça e tem uma caudinha. A cabeça, ela é hidrofílica. Ela tem atração pela água, ela gosta da água. Já a cauda é hidrofóbica, ela tem repulsa pela água. Então, cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Cauda não gosta da água, cabeça gosta da água, cabeça do fosfolipídio. Aí, beleza, Flores, nós temos a fosfolipídio, nós temos, basicamente, toda a composição, quase a maior parte da composição ali da membrana plasmática, os fosfolipídios, e anexados a eles nós temos colesterol, né? Nossa, Flores, mas colesterol é ruim? Não, é ruim só se entupir as veias, aí ele é horrível, mas tem o LDL, né? O logo Deus leva, e tem o HDL, hoje Deus livra, né? Aqueles bizu lá. Então, esse colesterol da membrana plasmática, ele dá rigidez à membrana. Porque se não tivesse ele, ia sair fosfolipídio para um lado, proteína para o outro, isso é uma loucura só. E lembrando que ele é um modelo mosaico fluido. Ou seja, ele é um mosaico porque tem proteína, tem colesterol, tem fosfolipídio e fluido, porque as proteínas, elas ficam andando ali entre os fosfolipídios. Então, elas fazem um movimento, elas mexem na estrutura da membrana plasmática. Esse colesterol ele vai dar rigidez na membrana, como eu já falei. O glicocálix, glicocálix é a junção, anota isso, viu? Glicocálix é a junção entre glicoproteínas, né? Ali o açúcar associado às proteínas, e glicolipídios, o açúcar associado aos fosfolipídios, beleza? Então, o glicocálix é formado por isso, é o grupo das glicoproteínas com os glicolipídios. Eles vão servir para quê, basicamente? Eles vão servir para basicamente, vão servir para reconhecer. Eles vão reconhecer, eles vão estar sempre na parte externa. Sempre na parte externa da membrana plasmática. Ou seja, eles vão reconhecer agentes patológicos, eles vão reconhecer um vírus ali, dizer, eita, esse cara tá chegando aí, o vírus. Eles vão reconhecer toda a substância fora da célula externa à membrana plasmática, eles vão reconhecer ali e selecionar, não, isso é bom, isso é ruim, entenderam? Se eles reconhecem que é ruim, joga para fora. Se eles reconhecem que é bom, eles dão um jeitinho ali para colocar para dentro. Isso é transporte de membrana que a gente vai ver ainda nessa videoaula, só que um pouco depois. E as proteínas? As integrais são intermembranosas e as periféricas, elas ficam na metade da bicamada. A bicamada está aqui. Nas integrais, elas mexem, elas passam essas duas camadas. A periférica passa só uma camada. Então, a periférica está aqui, por exemplo. Entendeu? E a integral, ela vai ser o quê? Transporte. Vai servir para transporte. Transporte. Sempre que vai passar alguma coisa por ela. E a periférica vai servir como enzima. Ela vai acelerar reações. Basicamente isso. A membrana plasmática, ela é semipermeável. Beleza? E também ela tem essa permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar o que ela quer e o que ela não quer. Beleza, galera? Agora vamos para transporte. Já conhecemos basicamente aí tudo da membrana plasmática e tal. Vamos para transporte. O transporte, ele pode ser ativo, pode ser passivo e pode ser por vesícula. Anota isso, capa, porque vai precisar disso aí. O transporte ativo e o de vesícula vão gastar ATP, vão gastar energia. O passivo não. O passivo é o mais fácil que tem. O transporte passivo ele pode ser por difusão ou por osmose. Na osmose, que é muito importante, cai em vestibular, galera, osmose cai em vestibular.
E na sua prova aí que você for fazer. Que isso é assunto de primeiro, oitavo ano. Na osmose, quem vai passar é o solvente. Ou seja, o solvente, por exemplo, água. Aqui é porque eu não tenho nada para representar. Aqui, por exemplo. Aqui, vamos fingir que são 2 jarras. Aqui, nessa aqui tem muito sal. E nessa tem pouco sal. Só que tem uma coisa. Elas estão com a mesma quantidade de água, viu? Estão com a mesma quantidade de água. Só que no azul tem muito sal. E no laranja tem pouquíssimo sal, mas estão com a mesma quantidade de água. Então a água do laranja vai passar para a jarra azul e vai meio que equilibrar. Quanto mais sal tiver, mais água vai passar para o lado do azul. Então vai ficar meio que equilibrado. Não, se você tem pouco sal, laranja, você vai ficar com menos água. Se o azul tem mais sal, ele vai ficar com mais água. Entenderam? Então a osmose é basicamente isso. Só que imagine que aqui tem a membrana plasmática. Nesse encontro dos dois aqui tem a membrana plasmática. E essa membrana vai permitir essa passagem. Beleza? E difusão? A difusão tem 2 delas. Tem a difusão simples e a difusão facilitada. Puxa os tracinhos aí no seu resumo para você compreender, viu? A difusão simples, na difusão, antes de começar, simples e facilitada. Na difusão, quem vai passar é o soluto. Se lembra que tem o soluto, o solvente e a solução? A solução é a mistura do soluto com o solvente. O soluto é um material sólido que vai ser dissolvido. E o solvente é quem dissolve. Solvente universal, água. Soluto, posso usar como exemplo sal. E a solução seria água com sal, entenderam? Então na difusão simples, o soluto vai simplesmente passar pela bicamada de fosfolipídios. Vai passar direto, ele chega lá, tá bicamada aqui, ele chega, passa, de boa. Na difusão facilitada, essa passagem vai ser facilitada. Quem que facilita? Proteína integral. A proteína integral, que vai passar pelas 2 camadas, ela vai facilitar a entrada ou saída. Não. É a entrada desse soluto. Beleza? E isso não gasta ATP, viu? Osmose, difusão simples e facilitada é transporte passivo e não gasta ATP. Já do transporte ativo e no transporte por vesícula, gasta ATP. Transporte ativo para ensino médio, o que você tem que saber é bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio é o principal transporte ativo que tem. Beleza, pessoal? E transporte por vesícula. Transporte por vesícula pode ser endocitose e pode ser exocitose. Endo é que vai para dentro e exo é que vai para fora. Exocitose, vamos exteriorizar, sabe? Então é isso. Endocitose pode ser fagocitose e pinocitose. Fagocitose e pinocitose cai, viu, pessoal? Flores, vou fazer uma prova sobre membrana plasmática. Provavelmente vai cair fagocitose e pinocitose, então é bom você saber. Fagocitose. Na fagocitose, eu tenho aqui a membrana, tá bom? E lembrando que a membrana, ela mexe, ela é um mosaico fluido. É um mosaico fluido, tá mexendo e tal. Ela vai selecionar. Se chega, por exemplo, aqui o clips. O clips, ele não vai passar pela proteína. A proteína é pequena, não vai passar. Não pode passar pela bicamada de fosfolipídio, porque ele é grande. Então, o que é que vai fazer? Quando ele chega aqui, ele é um material sólido, né? Não dissolvido em água. Quando ele chega na membrana plasmática, a membrana plasmática ela vai formar pseudópodes, né? Com a ajuda do citoesqueleto, que é uma parte da célula que você tem que saber. O citoesqueleto vai formar esses pseudópodes e vai trazer por meio de uma vesícula, vai englobar isso e vai trazer por meio de uma vesícula
que eu usei aqui o CLIPS, né? Ele vai englobar aqui e vai trazer. Fagocitose ocorre com sólidos, beleza? Ou moléculas grandes, uma bactéria, um fungo, um protozoário, vão ser englobados e endocitados. Vixe, Maria, palavra bonita. Fagocitados, galera. E a pinocitose, ela não vai formar pseudópodes. Ela tá aqui, membrana. Aí vem, por exemplo, uma substância líquida ou uma substância dissolvida em água. Aí vai vir aqui e ela vai afundar. Ela vai afundar e formar a vesícula. Ou seja, ela não vai formar pseudópodes. Na pinocitose, ela vai formar uma vesícula, ela vai afundar e englobar. Ela afunda e forma a vesícula. Na fagocitose, ele não afunda. Ele forma pseudópodes e engloba. Ele vai e puxa. Nela aqui ela vai afundando e engloba. Beleza, galera? E exocitose. Endocitose é para dentro, exocitose é para fora. Na exocitose nós temos a secreção e nós temos a excreção. Qual é a diferença, flores? Secreção, eu secreto coisas boas. Por exemplo, estou lá numa alta atividade física. Você começa a suar naturalmente. Por quê? Você secreta o suor, que em tese é bom. Por quê? Porque vai controlar a temperatura do seu corpo. Você que está em alta intensidade está liberando calor e ele vai esfriar o seu corpo para controlar esse calor. Suas glândulas sebáceas. Já na excreção, vamos supor, sim, secreção também. O pâncreas secreta substâncias, a bile é secretada, viu? Se liga nisso aí. E na excreção é muito simples. Excreção, você vai, por exemplo, excreção. Vamos supor, né? Fagocitose. Na fagocitose pega macrófagos. Macrófagos não. Coisas macro, né? Coisas grandes para a célula, que não passa nem por proteína, nem pela camada fosfolipídica, pela bicamada fosfolipídica. Então vai pegar, um exemplo, uma bactéria, vai quebrar e trazer para dentro. Essa bactéria ela vão matar pela bactéria, só que vai sobrar resíduos dela. E esses resíduos não podem ficar na célula. Então ele tem que ser excretado. É uma coisa ruim que vai ser excretada. Então secreção é secreção. Se é secreção é de coisas boas. Excreção, se é de excreção é de coisas ruins. Pessoal, basicamente membrana plasmática é isso. Membrana plasmática é isso. Então não tem muito do que falar. Não tem muito mais do que acrescentar. Só bomba de sódio e potássio, que é meio complicado, mas depois eu gravo um vídeo aula aí explicando para vocês. Mas é basicamente isso. Que mais perguntam é sobre esses transportes, né? E essa membrana plasmática, esse conceito é importante para o início de histologia. Que em histologia a gente estuda as organelas membranosas. E essas organelas membranosas vão ser importantes porque tem membrana. Se a organela membranosa possui membrana. Então, quando chega em cloroplasto, quando chega em amiloplasto, quando chega em mitocôndria, que tem duas membranas, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, é importante você saber o que são essas membranas. Como que passa essas membranas? Transporte ativo e por vesícula, gasta ATP. Entendem? Então, é justamente isso que é bom você saber. Se vocês gostaram, espero que deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal. Essa aula 20 minutos já, né? Então, um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Podem fazer perguntas nos comentários, responderei todas, tá certo? E que Deus esteja com vocês. Até mais.